Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, SEDAC de Tubarão. Me chamo Marília Koenig, serei a palestrante desta noite e eu estou vestindo uma blusa marrom, meus cabelos são avermelhados, lisos, uso um óculos avermelhado também, tenho pele branca e estou numa sala de fundo branco em que há alguns quadrinhos atrás de mim com algumas mensagens. E o tema que nos traz a noite de hoje aqui nas mídias do nosso querido SEDAC é o primeiro item do capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse primeiro item é uma passagem extremamente singela e bonita do Evangelho, em que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Então é uma passagem, como dissemos, muito singela e bonita no seu cerne, no seu interior, justamente por falar daqueles que têm puro coração, sendo a criança um símbolo de pureza, um símbolo de inocência. Jesus vai dizer que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçadas, abençoou, impondo-lhes as mãos. O Evangelho de Mateus. O item 3 vai nos dizer, na explicação dos espíritos superiores, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humanidade. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, ou seja, nós sabemos que habitando o corpinho tenro e pequenino de uma criança, está muitas vezes um espírito milenar, que reencarnou inúmeras vezes. Então, num primeiro momento, a ideia de inocência, a ideia de pureza seria um tanto contraditória. Se imaginamos que esse irmãozinho que reencarna como nosso filho, como nosso neto, como nosso sobrinho, é alguém que já passou muitas encarnações. Contudo, Jesus, em sua sabedoria, vai além do sentido que as palavras têm. Ou seja, ele vai dizer que são aqueles que se assemelham às crianças. Sabemos, pelos estudos educacionais, que uma criança, até os 7 anos de idade, é extremamente maleável. Ou seja, de modo que o meio, a educação que ela recebe de nós, seus pais, tem sobre ela um grande efeito. Sabemos que antes de reencarnar, se acompanhamos, por exemplo, as obras de André Luiz, nós percebemos que o espírito, antes de adentrar o novo corpo físico a ele destinado, passa por um momento de torpor, por um momento de encolhimento do seu perispírito para habitar aquele corpinho que acaba de ser gerado, acaba de ser concebido pelos seus pais biológicos na Terra. Então, ele passa gradualmente por um período de esquecimento das suas vidas anteriores. Isso porque, irmãos e irmãs, Deus é um Pai amoroso, perfeito e justo. Imaginemos que aquele que está ali no nosso berço, pelo qual temos o maior amor do mundo, nos foi alguém em outra vida a quem nós ferimos, ou alguém que nos feriu. Se lembrássemos disso inteiramente, nos seria praticamente impossível a convivência pacífica com esse irmão, haja vista a imperfeição que ainda nos habita. Então, ele esquece daquilo que viveu anteriormente
e até mais ou menos os seus 7 anos de idade, vai ter um caráter extremamente maleável. E é neste momento que cabe a nós, aos pais, realmente cortarmos as más tendências ou combatermos junto ao nosso filho as más tendências e ajudá-lo a perseverar no caminho do bem, porque temos para com esse irmão um grande compromisso. E aí fica a recomendação de algumas obras para os irmãos, como é o caso da obra Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, que daqui a pouco nós vamos mencionar alguns pontos do seu capítulo 23º, que vai justamente falar da importância da educação. Mas nos voltando ao deixai vir a mim os pequeninos, é justamente a isso que Jesus alude. Todo aquele que tem puro coração, que é destituído de maldade, de inveja, de egoísmo, está extremamente conectado com o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, o reino de Deus não é um lugar geograficamente localizado. No entanto, sabemos que ele vive dentro de nós. É ali que ele se edifica, é ali que ele se forma a partir do nosso bom proceder e daquilo que nós, na doutrina espírita, ouvimos tanto falar e sobre a necessidade de praticar a reforma íntima, ou a reforma interior, ou o burilamento daquilo que há de mal em nós. Sendo esse o grande compromisso do espírita, do cristão como um todo, de se assemelhar a Jesus. E aqui, Jesus é claro, o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a criança. Nesse estado de inocência, que é caracterizado até os nossos 7 anos de idade, mais ou menos, ou a fase da infância. Há um pensador da educação, que muitos dos irmãos certamente ou já estudaram, ou já ouviram falar, Jean Piaget. Jean Piaget vai falar justamente dessa fase até os 7 anos, do quanto nesse momento nos cabe, é de nossa responsabilidade incutirmos nos pequeninos os valores do bem, do respeito à diversidade, do respeito à dor do próximo. E isso, no livro Consolador, na questão 134, Emmanuel vai falar, quando há o questionamento da seguinte forma: o que deve a mãe fazer? E aí estendemos também aos pais, enfim, mas ali Emmanuel fala particularmente das mães, deve fazer para cumprir evangelicamente o seu dever. E ele vai dizer justamente isso, de ensinar um filho a ser tolerante, mas a ter disciplina, de ensinar um filho que energia, firmeza, em alguns momentos é necessário. E Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, vai tratar do tema da criança, de nossos filhos terem sido, sendo como nós, espíritos que já viveram e que às vezes, em espírito, tem mais tempo do que nós, para que nós entendamos esse aspecto, mas entendamos também a necessidade de trabalhar nele essa necessidade de um coração puro. Desde aquela idade em que ele é mais maleável, em que ele é mais suscetível, mais dócil aos conselhos, à educação. Então ele vai dizer o seguinte, que não é preciso torcer o pepino. Às vezes a gente, até o nome do capítulo, que a gente fala, tem que torcer o pepino desse guri, porque é muito levado e tal. Então ele vai falar da energia com amor. Ele vai falar da necessidade de respeitarmos a individualidade da criança, não obstante termos energia na sua educação. Energia, sim, rudeza, estupidez, não. Mas energia do conversar, do disciplinar, de perceber os impulsos que por vezes não são bons e o pequenino já manifesta, para que nós o possamos ajudar nesse processo em que todos somos responsáveis. Ele, ao ingressar em nossa família, e nós, ao sermos os seus pais, os seus próximos, padrinhos, tios, enfim, aqueles que ajudam na educação.
Uma vez que o espírito da criança já viveu, vai dizer o item 4 do capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus, aquilo que falávamos no início. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Ou seja, a criança desperta em nós sentimentos de ternura, de carinho, de proteção, de aconchego, de acolhimento. E isso se dá pela sabedoria de Deus, nosso Pai, para que nós possamos acolher aquele irmão da melhor maneira possível, dando a ele todo o amor necessário. Então, hoje até lia um conteúdo de uma pedagoga, no qual ela falava sobre a importância de acolher a criança no colo. Quando éramos crianças, né, dizia-se assim, não dá muito colo para esse guri, não dá muito colo para essa guria, vai crescer manhoso e manhosa, mole. E ela diz que não, que quando meu filho me pede um colinho, devo dar. Devo, porque naquele momento ele sente necessidade do acalanto, do cheiro do pai, do cheiro da mãe, da vovó, do vovô. Então, ter esse carinho muito próximo. Então, pode dar colo sim, eu achei muito pertinente. Porque no tempo em que éramos pequeninos, bom, pequenino ainda somos, né? No tempo que era para os irmãos que nos conhecem pessoalmente, para que nos momentos em que estávamos na infância física, né? Dizer, não dá muito colo, vai deixar manhoso, vai deixar bardoso. Tem até um termo que os antigos usavam, cheio de manias, né? Ela vai ficar cheio de manias, enfim. Então, ter esse carinho, esse afeto muito aflorado é importante, né? Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se ao invés da graça ingênua encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Que bom! Vejamos os desígnios de Deus, o quão perfeitos são, que fazem com que não nos lembremos daquele que do berço nos olha e que ele, inicialmente, não se lembre de nós, para que até o período em que a infância se finda, ele permaneça mais dócil à educação que nós o fornecemos. O Espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Porque nós, quando do esquecimento do passado, no momento de reencarnar, de voltar a viver na Terra, nós realmente somos revestidos dessa aura de pureza. Então, mas é claro que na convivência nós percebemos as más inclinações das nossas crianças. Então, como combatê-las? Como ajudá-las a serem melhores? Através do amor e da energia, que também é amor, da disciplina, das tarefas, do respeito que a gente deve ensinar desde o momento em que esse bebê adentra a nossa família, essa criança, no caso de uma adoção, por exemplo, que às vezes a criança já vem maior, já vem mais velha para o nosso convívio, trazer a ela os valores fundamentais do bem, da igualdade, da justiça, ou seja, de ajudarmos a moldar esse caráter da forma que seja necessária, que seja o adequado para aquela criança, respeitando o seu modo de ser, ajudando essa criança a realmente se tornar uma pessoa de bons princípios, de bons valores, e ajudando-a a combater aquilo que ainda é desvirtude nela, aquilo que ainda deve ser trabalhado com muito carinho, com muito amor e também com energia, com firmeza, com disciplina. Então, quando Jesus alude ao deixar vir as minhas criancinhas,
é justamente pensando não na infância física. Sim, a infância física, como dissemos, é um momento em que o espírito está mais dócil, mais inocente, ou seja, pelo esquecimento do passado que o processo reencarnatório nos traz. Mas não só a eles Jesus alude, e sim a todas as pessoas que têm um coração bom, todos aqueles que têm um coração puro. E aí lembramos sempre daquela história de que estavam dois homens, né, lá nos dias de Jesus, orando no templo, um publicano e um fariseu. O publicano era um homem que não ousava olhar para cima para falar com Deus e dizia: meu Deus, me perdoe porque eu sou um homem ruim, eu sou alguém que precisa melhorar, eu não tenho nem dignidade para te olhar, Senhor. Então não vou reportar meus olhos para cima. Me ajuda, Senhor, a ser muito melhor do que eu sou. E o fariseu orgulhoso pensava: nossa, mas ainda bem que eu não sou como esse publicano. O que ele está fazendo aqui? Então, dos dois, quem tinha o coração puro era justamente aquele que reconhecia humildemente a sua inferioridade. E é esses que estão, meus irmãos, verdadeiramente conectados com o reino de Deus que habita dentro de nós. Ou seja, quando nos reconhecemos pequenos e com necessidade de melhorar mais e mais a cada dia. Quando nos reconhecemos imperfeitos e dependentes de Deus, dependentes do exemplo que Jesus nos deixa. Quando nos sentimos realmente partes do todo e não nos enchemos de ideias de grandeza. Por vezes, pelos cargos e pelos títulos que obtemos na Terra, incorremos num grande risco de ficarmos orgulhosos. É claro que o orgulho bom, aquele de se sentir com o dever cumprido e tal, é uma outra coisa. Mas aquele orgulho que nos faz nos engrandecer em detrimento dos outros, ele não é bom. Tal como no sentimento desse fariseu, que lá estava dizendo, julgando o publicano que ele estava. Mas esse é um homem de uma vida, é um cobrador de impostos. O que ele está fazendo aqui? E por vezes nós agimos assim. E é algo que deve estar na educação que damos aos nossos é justamente o respeito e não julgamento dos outros. Porque aquele que nós julgamos impuro, aquele que nós julgamos de má vida, por vezes não o é. Por vezes é alguém que na sua intimidade faz o bem silenciosamente. Faz o bem para aqueles que nós não vemos, para aqueles que para nós não estão ao alcance. Então, termos isso conosco e transmitirmos. Que nós tenhamos, a partir dessa lição tão preciosa e bonita do Evangelho, termos essa pureza infantil. Ou seja, no sentido de respeitarmos a todos, no sentido de entendermos aqueles que estão ao nosso redor, no sentido de, como pais, como chefes, como professores, como profissionais, disciplinarmos aqueles que estão sob a nossa tutela, mas sem humilhação, sem gerar marcas negativas que por vezes duram uma vida, uma encarnação e até mais do que isso. As feridas que se fazem na alma, ou seja, as feridas emocionais, elas perpassam essa existência. Então, ter o cuidado com a maneira como falamos, a maneira como agimos, os valores e as atitudes que demonstramos, que muitas vezes se evidenciam muito mais fortemente do que as palavras que nós usamos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles e daqueles que a eles se assemelham o reino dos céus. Que nós tenhamos, meus irmãos, nessa semana que está quase findando com a chegada do sábado, né? Hoje, sexta-feira, que nós possamos realmente tornar mais puros os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos pensamentos e atitudes, tendo em vista que o reino dos céus se constrói dentro daqueles que agem com inocência, com humildade, com bondade, tal como os pequeninos, dos quais Jesus, tão inteligentemente e de maneira tão afetiva,
falou, nos deixando essa lição atemporal, que o capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer. Agradecemos, então, o carinho e a audiência dos irmãos e os convidamos para, nesse momento, fazermos a nossa prece, elevando os pensamentos e os sentimentos a Jesus, nosso amigo e mestre, nosso irmão maior, nosso exemplo e modelo, elevando o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, aos amigos da espiritualidade que estiveram conosco dirigindo este trabalho. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ter pureza de sentimento, de atitudes, de pensamentos. Possamos nós, a partir dessa lição do Evangelho, que é para nós um bálsamo e uma grande responsabilidade, sermos muito melhores do que somos. Possamos, ó Pai, ajudar aqueles que mais necessitarem de nós. Se impossibilitados por dores físicas, o possamos fazer pelo bálsamo da prece, ao qual todos podemos recorrer e do qual todos podemos nos utilizar com sabedoria para nós e para o nosso próximo. Pedimos a Ti, Senhor, por todos aqueles que têm pensamentos de ódio, que têm pensamentos de intolerância, que têm pensamentos de que tal ou qual religião ou crença é pior ou é inadequada. Que a nossa vida, que a nossa existência seja marcada pela prática do bem. Possamos assim ao Senhor respeitarmos e considerarmos a todos os seres, tendo em vista que aqui estamos para aprender e para nos melhorar nessa escola chamada Terra. Assim, em teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, damos por encerrada a nossa palestra da noite de hoje, te agradecendo por todas as bênçãos que, ora, nós desfrutamos. Muito obrigada e que assim seja. Os queridos irmãos e irmãs que estiveram conosco, nós agradecemos pelo carinho, pelo tempo que despenderam conosco. Possa Jesus nos abençoar e iluminar nos próximos dias e na semana nova que logo, logo inicia. Muito obrigada e que assim seja.